Os anjos, numa primeira visão aqui, são espíritos que estão trabalhando para nós que devemos herdar a salvação. Mas por que ele faz esse discurso todo antes de falar essa única frase? Porque ele já não começou falando tudo isso. Porque eu vou aqui apresentar os anjos para vocês, e vocês vão descobrir que os anjos são bem legais. Eles são interessantes. Começa a ficar um negócio bacana. E aí a gente começa a ter interesse por eles, por tudo que eles podem fazer, por tudo que eles podem ajudar. E aí a gente vai criando esse interesse e vai descobrindo que realmente eles são gloriosos, são poderosos. E corre o risco de você desordenar, colocar as coisas no lugar errado. Então o que o autor quis falar em primeiro lugar é o seguinte: gente, existe Deus. Deus está acima de tudo. Deus que deve ser adorado. Deus que é o Criador de todas as coisas. E esse Criador de todas as coisas enviou o seu Filho. E para você entender a grandeza desse Filho, ele disse ao Filho: os anjos devem adorá-lo. Para mostrar que Jesus está acima de todos e de tudo, inclusive dos anjos. E aí ele começa, parece até que você lê o texto de novo, que ele está menosprezando, está jogando no lixo os anjos, né? Você é tudo isso e os anjos, nada. Você reinará para sempre e os anjos um dia não vai servir para nada. E aí termina falando que os anjos são seres espirituais destinados à salvação, ao serviço da salvação. Então eles têm uma finalidade: atuar na salvação da criatura do gênero humano. Beleza? Vamos dar mais um passo. Quem são os anjos? Agora, sem eu falar numa linguagem bíblica. A palavra anjo, por definição, significa mensageiro. Se você olhar o que significa a palavra anjo, a origem, etc., significa mensageiro. E aí você vai ver que os maiores relatos mais comuns, né, dos anjos são anjos com asas, que voam, etc. E tem uma razão para isso, inclusive bíblica. Mas no sentido de que ele é um mensageiro porque ele fica entre o céu e a terra, fazendo um movimento entre Deus e os homens. Então os anjos são seres espirituais, portanto não têm corpos. Anjos são seres que não têm matéria, não têm corpos, mas que são dotados de 3 coisas iguais a gente: inteligência, vontade e memória. Então, o que você precisa entender é o seguinte: os anjos são criaturas espirituais e, portanto, mais semelhantes a Deus do que a nós. Jesus, quando encontra a samaritana lá no poço, fica aquela discussão de onde tem que adorar a Deus, como que adora a Deus, etc. E só para vocês entenderem o contexto, naquele, todo mundo sabe, né, a passagem da samaritana. Havia um conflito entre judeus e samaritanos, porque os judeus acreditavam que Deus deveria ser adorado no templo, e os samaritanos achavam que ele tinha que ser adorado no monte. Então tinha esse conflito, além de conflitos geopolíticos ali. Tanto é que quando ele chega, ela fala: mas você sendo judeu, você nem deveria estar falando comigo. E aí começa uma discussão que vai parar em Deus, a história, onde adora Deus. E Jesus chega e quebra esses 2 conceitos errôneos de uma vez. Ele fala: mas Deus é espírito. E ele procura adoradores em espírito e em verdade. E se ele é espírito, ou seja, ele não é material, então pouco importa o lugar onde você vai adorar. A natureza dos anjos é uma natureza espiritual, tal como a natureza de Deus. Deus é espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que acontece é que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, se encarnou, assumiu a nossa carne, mas é espiritual. Os anjos são seres espirituais. E nós, para que isso de qualidade, nós somos o quê? Amor, eu quero um papo de acordo. E nós somos o quê?
São seres E materiais espirituais, sei lá. que tem as duas coisas. O que em nós é espiritual? Nossa alma. Muito bem. Vamos lá. Nós somos seres corporais e espirituais. Nosso corpo é matéria e a nossa alma é espiritual. Então nós temos corpo. Os anjos não têm corpo. Eles são puramente espírito. São seres espirituais, mas que são dotados de inteligência. Ou seja, os anjos podem pensar, podem aprender, podem chegar a conclusões, dotados de vontade, ou seja, eles podem ter ação, podem querer, e dotados de memória. A memória, gente, não sei se vocês sabem, ou se já pararam de pensar nisso, não é só a capacidade de lembrar. Tá? A memória é a capacidade de você visualizar as coisas. Quando você lembra, você visualiza novamente. Tá? Então, os anjos são essas criaturas espirituais que estão a serviço de Deus para nos ajudar. E essas criaturas espirituais têm, então, inteligência, têm vontade, têm memória. E se eles são espirituais, tal como Deus, podemos dizer que eles são muito mais semelhantes a Deus do que a nós. Então os anjos, eles estão aí para nos ajudar. Pergunta boa para começar. Vai pergunta hoje, depois vocês enchem de pergunta. Pergunta. E nessa história toda, quando que surgiram os anjos? Ou eles existem sempre? Ou o que vocês chutariam? Que momento surgiram os anjos? Sei não. É uma possibilidade. Em que momento surgiram os anjos? Pior que eu sei a resposta, não posso falar. Difícil. Eu quando faço a luz, depois eu faço os anjos. Vamos lá, você. Onde surgiram os anjos? Que momento? Ou eles existiam desde sempre? Pode chutar qualquer coisa. Acho que existiam desde sempre. Desde Adão e Eva, Não, mas o que é o sempre para você? Vamos entender. Sempre? desde a criação do homem. Desde a criação do homem. Então, alguém tem um palpite Ah, diferente? faz sentido essa descrição do homem. Se os anjos são feitos para trabalhar, para a gente herdar a salvação, se não tem gente para herdar a salvação, tem que ter anjo. Calma ali, raciocínio. Mais alguém? Quando surgiram os anjos? Deve estar errado. Quando surgiram? Se você pegar lá o relato da criação, né? Em que momento surgiram os anjos? Eu- Junto com Eva. Quando? Junto com Eva. Junto com Eva. Eu acho Conversa de Adão já. Eu acho que junto com Jesus, porque aí quando Deus envia o filho dele, e aí as pessoas tomam consciência de que dali pra frente elas poderiam ser salvas, porque a partir de Jesus elas foram salvas. Mais um palpite? Muito bem. Então, vamos começar primeiro com a má notícia, depois a boa. A má é que ninguém acertou. Nem passaram perto. Que bom que estamos tendo essa formação. Todo mundo aqui tendo aprendido. Muito bem. Então, a primeira coisa, gente, esse é um assunto anjo, que assim, só para vocês saberem, abrir um parênteses rápido aqui. Dentro da teologia existe a angeologia, que é junto com a demonologia. Então é uma disciplina ali para ficar um semestre falando aqui de anjo. Então, obviamente, a gente vai pegar alguns elementos. Segunda coisa, é um assunto que tem muita coisa conectada aí. Então, naturalmente, a gente vai escapar por alguns outros assuntos para que tudo fique bem entendido. Então,
Então, fechando esse parênteses e conectando um ponto, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é o seguinte: só Deus é criador. E só Deus existe desde sempre. Logo, tudo aquilo que é criado, e os anjos foram criados, por que eles foram criados? Porque eles não são Deus. Tudo aquilo que foi criado, necessariamente, não pode existir desde a eternidade. Beleza? Então, em algum momento, eles foram criados. Eu já vou responder o que vocês foram falando, tá? Para poder criar esse cenário. Foram criados. Não pode ter sido junto com Jesus, porque, primeiro, que a gente já tem muitos relatos dos anjos, mesmo antes de Jesus. Também não pode ter sido com Adão e Eva, porque os próprios dois foram tentados pela serpente, que já é um anjo. Então ele já tem que existir. Então, está voltando. Então quer dizer que foram antes de Adão e Eva. Mais algum palpite antes de eu falar quando eles foram criados, então? Mas só tenho uma dúvida. Quando está falando, o que eu já vi, por exemplo, quando você está falando anjo, você está falando anjo, ou você está falando tipo toda a hierarquia dos anjos? Nossa, ele... Quando ele falou da serpente, porque o serpente era Lúcifer, não era? Só que Lúcifer não era um anjo, Lúcifer era um, sei lá, um querubim, serafim. Nossa, ele foi... Ótimo essa pergunta. Foi muito profundo pra mim. Vamos lá, vamos primeiro entender. Então vou responder, tá? Vou seguir o raciocínio aqui para chegar nisso daí. A primeira coisa que a gente tem que entender: que os anjos são criaturas. Eles foram criados. Em que momento então foram criados? Existe até uma divergência, assim, não tem como bater o martelo, que não está lá escrito, mas há certeza que foi, se você pegar o relato da criação, se você quiser encaixar lá, em um de dois momentos, em qualquer dos casos, foi antes disso tudo que vocês falaram. Ou os anjos foram criados, e aí existe a probabilidade maior que eu já explico, mas ou os anjos foram criados quando Deus disse: faça-se o céu e a terra, ou os anjos foram criados quando disse: faça-se a luz. Chegou perto. De qualquer forma, foi antes. E por que o céu e a terra? É interessante porque, por mais que vocês não tenham conhecimento sobre os anjos, toda missa que vocês vão, vocês professam e creem nos anjos. Toda missa. Porque a hora que vocês vão rezar o credo, vocês rezam assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que é o céu e o que é a terra? O céu representa todas as coisas invisíveis criadas. A terra representa todas as coisas visíveis, concretas. Quer enxergar isso melhor? Aí, em algumas missas, você reza aquele credo mais extenso. Então é assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas invisíveis e invisíveis. Nesse momento, nós professamos, dentre outros momentos da missa também, que nós cremos nos anjos. Os anjos, então, são criados logo no início da criação. E aí, surge uma dúvida, que é o que ele colocou. Os anjos, então, são criaturas espirituais criadas. Quem criou? Vou perguntar para você, sei lá, vai que vocês estão em dúvida. Quem criou os anjos? Deus. Deus. Muito bem. Deus cria algo ruim, mal? Não. Deus, portanto, criou Lúcifer? Porque se não foi ele, quem foi? Deus Brotou. criou Lúcifer. Deus criou todos os anjos. Mas se ele não cria coisas más, portanto, no princípio, todos os anjos eram bons. Deus, ao criar os anjos, no princípio de tudo, cria todos os anjos e cria todos os anjos bons. Os anjos, portanto, antecedem a criação do ser humano e Deus os cria espirituais
Com inteligência, estou repetindo de propósito, tá, gente? Para vocês gravarem bem. Com inteligência, então eles podem pensar, eles podem entender, com vontade e com memória. Deus cria todos. E uma coisa que vocês precisam entender é que Deus, gente, ele é criador e ele é criativo. A palavra... Nesse meio aí que você falou, posso dizer de sentimentos também, alguma coisa? Depende do que você entende pela palavra sentimento, que se falou está ali também. Mas fala sentimento porque muitas vezes a gente vai atrelar os sentimentos aos sentidos, que são coisas distintas. Os sentidos, olfato, visão, paladar, tato e audição, estão relacionados ao corpo, à matéria corpórea. Então, às vezes, por a gente sentir nos sentidos algo, isso desperta um sentimento. Então, existe o sentimento oriundo dos sentidos e existe os sentimentos oriundos desses outros itens que eu falei. A inteligência, a vontade, da memória, que depende dos seus sentidos. Tá? Então, nesse sentido, sim. Então, assim, vamos pular, depois eu conto isso tudo para vocês. Santa Gema Galgani, por exemplo, ela teve a visão de anjos e ela via que quando o seu protegido, o anjo da guarda, viu o seu protegido caminhando para a Eucaristia, por exemplo, em estado de pecado, ele ficava triste. Ela via os anjos tristes. Então, sim, eles têm sentimentos, tá? Mas é um sentimento relacionado a... Então, Deus cria os anjos e cria os anjos bons. Todos os anjos são bons. E como eu dizia, todos os anjos, Deus cria os anjos e Deus é criador e criativo. Deus, ele não foi em produção. Ele imaginou um anjo, colocou na máquina e começou a sair tudo igual. Ele literalmente foi criando os anjos. 1, 2, 3, 4 milhões, bilhões, foi criando anjos. Cada um com a sua característica. E como um artista, como alguém que vai aprimorando a sua criação, ele criou primeiro, olhou para ele, que bonito, né? Mas meio feinho, né? Criou o segundo, melhorou um pouquinho, criou o terceiro, até que ele chega no ápice da criação dele. Ele chega no anjo mais poderoso, no sentido de ter todos esses atributos. E quem é ele? Conhecido como Lúcifer. Para título de curiosidade, a palavra Lúcifer significa luz bloqueada. Tá? Então, na verdade, esse nome Lúcifer a gente vai dar depois. Tá? Mas é a pessoa de Lúcifer, é o ser de Lúcifer. Então Deus cria, antes da criação do ser humano, enfim, todos os anjos. E ao criá-los, cria todos bons. Não havia necessidade de salvação ainda. Mas os anjos foram criados para servir àqueles que deveriam herdar a salvação. E aqui salvação, nós temos que entender não somente o pecado / salvação, mas aqueles que foram destinados a estar a vida toda com Deus. Então, desde o princípio havia isso sim. E eles foram criados para isso. Beleza até aqui? Agora, outro conceito que é importante entender de Deus, é sobre Deus que eu vou falar, mas que afeta os anjos e afeta a gente. Deus sendo Criador e sendo amor, necessariamente, se você ama, você tem que dar liberdade. Se de alguma forma você prende, não é amor. O amor presume liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ou seja, Ele liberta para você ser livre, para você fazer o que você quiser. Para a liberdade. Então, quando Ele cria os anjos, Ele deixa os anjos livres. E você concorda comigo que se os anjos fossem criados, ainda que bom, e fossem obrigados a servir a Deus, eles não seriam livres? Sim. E outra, não seria um ato de amor de Deus, criando os anjos e obrigando eles? São duas coisas que não conferem com Deus. Então Deus cria os anjos e dá a eles liberdade, assim como deu a nós, assim como deu a Adão e Eva, deu liberdade. A teologia vai ensinar o seguinte: quando Deus cria os anjos, Ele ainda não se revela aos anjos. Então imagina o seguinte: você é um anjo, tá bom? Você não existe num segundo, de repente no segundo seguinte, você passa a existir. Surgiu.
surgir e aí você olha para você mesmo. Quando você olha para você mesmo, você começa a reconhecer a beleza que você é. Você começa a reconhecer como você é poderoso, como você tem qualidade, como você tem dons, como você é incrível. Qualquer semelhança com a gente, ser humano, não é coincidência. Você começa a olhar para si e reconhecer. De fato, eles foram criados bons, ótimos, maravilhosos, criados por Deus. A gente começa a olhar para si. Quando você começa a fazer isso, você mesmo, você tem duas opções. Quando você reconhece as maravilhas que tem em você. A primeira opção, reconhecer que você não cria nada. Reconhecer que de algum lugar veio isso. Segunda opção, deixar o seu ego, o seu orgulho, se orgulhar tanto de quem você é, que você começa a se bastar. Então, o que aconteceu? Os anjos se olharam e aconteceu duas coisas. Alguns olharam para si e falaram assim: caramba, não fui eu que fiz isso. Então foi alguém. E foi alguém muito bom. Porque eu vi que eu sou bom. Então existe um Criador maior do que eu. Mas aquele que foi a criatura mais bela, mais poderosa criada, olhou para si mesmo e falou: eu sou bom. Sou muito bom. Bom mesmo. Olha para mim. Olha meus atributos. Olha, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Então eu me basto. E aí agora eu quero que vocês entendam uma coisa que está lá escrita em Apocalipse e que muitas vezes é objeto de dúvida, de não entender e tudo mais. Naquele momento em que Deus criou os anjos, mas ainda não se revelou a eles. Porque, gente, essa parte de revelar é importante, porque é o seguinte: você tem fé, mas não sei porque você está aqui, né? Você acredita em Deus? Mas sabe por que você precisa acreditar em Deus? Porque você nunca viu Deus. Se você tivesse visto Deus, você não precisava acreditar. Aí seria uma questão de burrice ou de inteligência. Você viu, você vê que é um copo. Não precisa acreditar que é um copo. Você está vendo. Tá? Se você tivesse visto Deus, você não precisaria de fé. Naquele momento da criação, os anjos ainda não tinham visto Deus. Por isso eles eram livres para ficar com o Criador ou não. E naquele momento, Lúcifer, eu sou o bambambam. Não preciso de ninguém. Aí diz assim Apocalipse. Começa então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalham contra o dragão e as estrelas. O dragão arrastou com a sua cauda 1/3 das estrelas. Depois vai continuar que o dragão persegue a mulher e assim vai. O que foi essa batalha então? Quando ela aconteceu? Essa batalha acontece no momento da criação. Nesse momento que eu estou falando, ainda não tinha um ser humano, não tinha nada. Onde os anjos, olhando para si, decidem o que eles querem fazer. Lúcifer então olha para si e fala: não preciso do Criador. Só que eu tenho uma pergunta para vocês, mais uma. Aconteceu uma batalha no céu. Os anjos têm corpos? Não. Então como foi essa batalha? Espiritual. Fale mais sobre isso, mas essa pergunta é muito fácil. Ok? Bom, imaginando uma batalha, de fato, como é que os anjos batalharam? Como que eles batalharam? Foi uma batalha de argumentos. E uma batalha de argumentos, e agora ó, vai cair mais uma fichinha de vocês, tá? Onde Lúcifer virou e falou assim: gente, não precisamos de Deus. E começou a convencer uma turminha ali. A gente se vira, a gente se basta, a gente... Aí 1/3 das estrelas. Até que um outro anjo
do outro lado, olhou para si e falou, não fui eu que fiz isso. Existe um Criador. E se ele foi capaz de criar isso, virou para Lúcifer e disse, quem como Deus? Quem é esse anjo? Miguel. Miguel aparece então nessa batalha, porque o que você precisa entender então é que essa batalha no céu é uma batalha entre aqueles que reconhecem Deus como Criador, os anjos que reconhecem, e aqueles que não reconhecem. E aí o Apocalipse vai falar que houve então essa batalha de argumentos, cara tretando, não, mas é isso, mas é aquilo, e aí vai falar que o dragão arrastou 1/3 das estrelas, luz, lembra que eu expliquei lá atrás da criação? Em outras palavras, se você imaginar a totalidade dos anjos, 1/3, portanto a menor parte, foi convencida por Lúcifer de que Deus não precisava ser servido, que eles se bastavam e assim vai. 2/3 seguiram firmes com Deus. Beleza? Agora eu chego na sua resposta. Nesse momento em que eles tomam uma decisão consciente, deliberada, então a partir dali determina como vai ser. Então Deus cria todos os anjos bons, mas 1/3 deles, guiados por Lúcifer, decidem ser maus. E como eles decidem isso, vai dizer as Escrituras que Deus os coloca, não está difícil desse jeito exatamente, mas eu vou falar no quinto dos infernos, aí jogado lá para o fim do mundo, e pronto, eles estão afastados da graça de Deus. E por isso mesmo eles se empenham em dali para frente atrapalhar tudo que é o plano de Deus. Beleza. Só que Deus fala, bom, paciência. Porque eu dei liberdade, porque eu os amo, e eles escolheram isso. Segue a vida. Criou a terra, criou as árvores, criou as plantas, criou os animais, e aí ele cria Adão, o homem. Decide criar a criatura humana. Decide criar o ser humano, e como se cria no amor, dá liberdade. O tal do Lúcifer olha para essa história toda e sente duas coisas. Qual era a criatura mais bela já criada até aquele momento? Ele. Segunda coisa, ele já sentia ódio e disposição por atrapalhar os planos de Deus. Juntando essas duas coisas, daí se segue todo o resto que todo mundo sabe. A tentação, etc, assim por diante. Então, perceba que como tudo nasce dessa não aceitação de Deus como Criador, desse mau uso da liberdade, desse egoísmo que brota e leva adiante. Então, assim foram criados os anjos, e a partir de então, os anjos maus, por deliberação deles mesmos, decidem fazer o mal, desviar as pessoas do caminho da salvação. E aí Deus, vai dizer Santo Agostinho, não nos abandonando ao pecado, porque nós pecamos, nosso pai lá atrás, por livre vontade, né? Ele quiser pecar. Deus poderia ter falado, fazer o que? Isso lá é seu lugar. Mas Deus, diz Santo Agostinho, envia seus anjos para guardar a cada homem e conduzi-lo no caminho do céu. Esse, especificamente, ficou conhecido como anjo da guarda. E cada um de nós temos o nosso. Então aqui, gente, em linhas gerais, para entender primeiro quem são os anjos. Beleza? Tá aqui tranquilo? Sim. Então tá. Pergunta. Pode falar. É uma viagem aqui que eu tive na minha cabeça. Você falou sobre na batalha em que eles tiveram, onde o dragão foi lá e tipo tirou as estrelas, que seriam a luz, mas imaginando assim, num plano, né, tipo imaginando mesmo, se os anjos vivem com Deus no paraíso, certo? Tipo assim, os anjos estão com Deus nesse momento. Porque a gente... Os anjos bons. Isso, os anjos bons, porque a gente não consegue enxergar, porque não são feitos de matéria, enfim, assim como Deus, a gente tem que ter fé e tal.
Beleza, mas aí esse dragão, da onde que surge, tipo... Da onde surge um lugar, você quer dizer? Não, tipo, porque se os anjos estão com Deus, Perfeito. ok? Só que aí existiu um dragão onde foi lá e tirou essas estrelas. Mais ou O menos. dragão seria Lúcifer. Sim. Ah, tá. Não, beleza. Foi só Não, uma... aqui, assim, aproveitando o conceito disso, gente, só para entender, isso está bem claro lá no catecismo, primeira coisa que a gente tem que entender, céu, inferno, purgatório, não é um lugar. Céu, inferno, purgatório não é um lugar. Se você está pretendendo fazer uma mudança depois de você morrer, não tem essa mudança. Tá? Não é um lugar. Céu, inferno, purgatório são estados da alma, assim definidos os catecismos, estados da alma. O que seria isso então? O céu, só simplificando, daria para fazer uma formação só sobre isso, mas só simplificando para responder o pergunta. O céu é a união plena e total da alma com Deus. O inferno é a ausência total da alma com Deus. E o purgatório é a purificação, daí o nome, para a alma ir para o céu. Beleza. Então não é um lugar, propriamente dito. Então quando a gente fala, para não fugir muito do assunto, que os anjos maus não estão no céu, significa o quê? Eles estão totalmente ausentes da presença, da graça de Deus. E a mesma coisa ao imaginar os anjos bons, não imagine eles lá num lugar chamado céu. Eles estão na graça de Deus, junto de Deus, mas também aqui agindo. E o que faz eles estarem no céu é a união deles com Deus. E não simplesmente um lugar. Todo O céu. que eu acho muito é que essa tradução para a língua portuguesa, ela faz muito a nossa cabeça pensar errado. Porque você parte do inglês, céu é sky, coisa besta, mas o céu espiritual é heaven, entendeu? Então, às vezes a gente acaba assimilando o céu com a parte de cima, você já pensa em inferno no oposto, já ponto para baixo, entendeu? Mas realmente acho que é um negócio... A própria tradução do inferno, ele causou mais bagunça ainda, porque a hora que você traduz para hell, aí piora um pouco a coisa, porque assim, se você pegar mesmo o inferno escrito lá atrás, e até mesmo traduzido para o latim, traduzido para o latim, etc., inferno vai se referir a ínfero, aquilo que é mais baixo. Nós podemos fazer o inferno nosso aqui na terra mesmo. A hora que a gente chega no mais podre de nós, a hora que a gente chega, isso é um inferno, é um ínfero. E o céu, por consequência, não é céu, sky, literalmente falando. É a nossa união, a elevação, ínfero é o baixo. O céu é a elevação total da alma a Deus. Tá? Então é nesse sentido. Diga. Então, uma dúvida. Quando você falou que no Apocalipse foi uma batalha de argumento, então toda aquela imagem que tem de São Miguel com a espada, o escudo, sei lá, pisando na cabeça de Lúcifer, ou derrubando Lúcifer do céu, é tipo tudo imaginação, é tipo figuração. Não. Não é imaginação, não é ato de criatividade de alguém, mas não está atrelado somente a isso. Beleza, vou chegar no detalhe. O que acontece, gente? Então, fomos para a batalha, e aí, o ser humano criado segue a vida. O que nós temos que entender é que a partir desse momento, então, a vida do homem, a nossa vida, é uma vida que caminha para o céu, para a união total com Deus, mas que tem gente atrapalhando. Então, nesse momento, enquanto nós estamos aqui, literalmente, tá? Aqui eu não estou falando nada hipotético, enquanto nós estamos aqui, está acontecendo uma batalha, tá? Mas aqui, tira um pouquinho só, esquece por um segundo o grupo de oração, esquece tudo isso, só porque eu não quero me deter só na batalha espiritual que a gente fala no grupo, não que esteja errado, longe disso. Mas o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: você é destinado à salvação e o tempo todo existe forças puxando para você não chegar lá. E existem forças te puxando para ir para o céu, te ajustando. Só que essas forças malignas, ela não é necessariamente o demônio em pessoa. Jesus vai chamar Lúcifer e os demônios de príncipe desse mundo. O que nós temos que entender é que, por vezes, no meio do mal agir,
não é diretamente em nós, mas através de outras coisas criadas no mundo que nos afetam, que nos interferem. Por sua vez, nós temos os anjos aqui combatendo. Então, a imagem de Miguel e de tantos outros anjos combatendo vai se referir, sim, àquela batalha, mas se refere principalmente a essa batalha do hoje, do agora. Da onde surgiu aquela imagem? Existe a versão bíblica, podemos dizer assim. Então, por exemplo, quando o povo de Deus atravessava o deserto com Moisés, etc., havia uma nuvem, que era Miguel, eles vêm do anjo, protegendo, separando eles dos perseguidores, dos egípcios. E quando você pega lá, ali, no livro de Daniel e outras passagens, que os anjos apareceram, a maneira como eles são retratados é desse jeito, com asas, com armas, em combate e assim vai. São Miguel Arcanjo, ele teve diversas aparições aqui na Terra, diversos santuários que são dele, dedicados a ele, porque ele apareceu lá. E nessas aparições ele também aparece como combatente. Então, dessas aparições e tudo mais é que se foi construindo essa imagem. Tá? Então, não é necessariamente alguém viu ali a batalha acontecendo no céu, tirou uma foto e a partir daquele momento ficou aquela pintura. É uma representação dessa batalha que acontece o tempo todo. Tá? Pois bem, já vou abrir para dúvidas, a gente fica só para assim, perguntas legais. Os anjos, então, foram criados e designados a nós. Existe, voltando à pergunta que você fez, uma hierarquia dos anjos. Lembra que quando eu falei que os anjos foram criados, eles não foram criados iguais? Então Deus, ao criá-los, cria os anjos, cada um com as suas características. E uma coisa que eu preciso que vocês tenham em mente, gente, não esqueçam disso, repito, não é só sobre anjos, é sobre Deus, é que Deus, na sua onisciência, tudo sabe. Então ele vê tudo como se fosse hoje, né? Para Deus não existe o amanhã, não existe o ontem, é tudo hoje. Então ele sabe o que vem pela frente. Não no sentido de predestinação, mas no sentido de eu pegar meu celular, soltar ele aqui agora. O que vai acontecer? Ele vai quebrar. Muito bem. Vocês viram ele caindo? Sim. Não, mas por uma série de conhecimentos, lei da gravidade, consegue uma série de coisas, você sabe o que vai acontecer. Isso é ciência, ato de conhecer algo. Deus sabe o que vai acontecer, por nos conhecer tanto, totalmente, eu sei o que vai acontecer. Entende? Deus sabendo então tudo que vinha pela frente, ele cria os anjos de maneiras únicas, mas pensando nisso tudo. Então existe a hierarquia, os coros celestes, como são chamados, que são 9 níveis de anjos. Não precisa se atentar a todos eles, mas você vai ter lá no topo o serafim, e aqui embaixo o que a gente chama de anjo. Aí vai ter serafim, querubim, tronco, não sei quanto já falei, mas depois vem os arcanjos, os anjos, está faltando alguém aqui no meio. Mas são 9. E qual que é a ideia desses 9? Quanto mais alto na hierarquia, mais poderoso esse anjo. E poderoso em que sentido? Porque ele está mais próximo de Deus. Então os serafins são aqueles anjos que ardem de amor por Deus. E aqui, mais baixo, os anjos da guarda. Por outro lado, o anjo da guarda, o mais baixo, comparado em poder e santidade com a gente, ainda assim está anos-luz de distância. Então, existe uma hierarquia dos anjos e todos eles estão a serviço de Deus. Cada um tem a sua missão, normalmente dividido por classe. Então, por exemplo, a classe dos principados, os anjos que são a classe dos principados, são os anjos que cuidam, governam, agem a nível de governo. Daí os principados. Então, por exemplo, existe o anjo do Brasil. Não sei se vocês sabem. Não sabia disso não. Existe o anjo de Portugal. Esse é mais conhecido. Porque antes da aparição de Nossa Senhora de Fátima,
Primeiro vem o anjo e se apresenta: eu sou o anjo de Portugal. Para cada governo, esses são os que mais sofrem, né, provavelmente. Para cada governo e tudo mais, existem anjos designados para isso, para cada país, para cada estado, para cada paróquia. Existe um anjo da paróquia Sagrada Família e assim vai. E cada um tem a sua missão, cada um tem o seu propósito. Tanto que, por exemplo, quando tem que enviar o anúncio para a Virgem Maria de que ela, perguntar para ela, né? Ela seria a mãe do Salvador. Quem que vem? Um anjo. Qual o nome que fala? Gabriel. Gabriel, obrigado. Gabriel. Mas por que Gabriel, né? Porque não foi qualquer outro anjo. Os arcanjos, via de regra, são aqueles que, Gabriel entra na classe dos arcanjos, são aqueles destinados a missões específicas de Deus para com os homens. Então a gente vai ver também Rafael, lá com Tobias, né? Foi enviado. E o Miguel. E aí tem uma semelhança, né? Miguel, Rafael, Gabriel. Já falei do Miguel. Mas sabe o que significa em hebraico? El, ou Eli, às vezes. El significa Deus. Então, separando as sílabas, tá? Mikael significa quem como Deus. Gabiel significa o poder de Deus. E Rafael significa a cura de Deus. Então não são propriamente nomes, mas designam a missão dele. Gabriel é o portador do anúncio de Deus. Ele que comunica aquilo que tem que comunicar. E por isso ele é enviado a Nossa Senhora, ele é enviado a Zacarias. Possivelmente foi ele que falava em sonhos também com São José. Então os anjos possuem finalidades próprias. Tá? E os nossos anjos da guarda, que estão ali na última instância, os nossos anjos da guarda, eles também possuem personalidades próprias. Agora que parece legal. Deus tudo sabe, certo? E Deus criou usando anjos únicos, certo? Ao designar o seu anjo da guarda, quem seria o seu anjo da guarda? Deus designa um anjo que tenha a personalidade e as características próprias para te guiar na missão salvação. Então, primeiro, o que nós temos que entender é que cada um tem um anjo da guarda único. Nem precisa ficar comparando um do outro, ainda que eu acho que o meu seja melhor. Mas nem precisa, porque é único. Mas que originalidade é essa? É de acordo com as características de cada um. Vamos pegar os mais ali, emblemáticos, porque aí chama a atenção, mas ajuda a gente a entender. Você pega o Padre Pio. Quem gosta do Padre Pio? Padre Pio, não sei se vocês sabem, recebia cartas do mundo todo. E qual país era o Padre Pio? Itália. E uma cidadezinha, uma vilazinha minúscula. Padre Pio não foi, nossa, ele foi lá, estudou na escola tal, e era super formado. Ele logo quando criança já viu ali que tinha vocação para isso. Quando criança ele já viu o anjo da guarda dele, literalmente, tá? Já viu o anjo da guarda dele. E entra muito cedo também para a ordem religiosa e tal. E Padre Pio recebia cartas do mundo inteiro. Deixa eu falar de outra forma, se não ficou claro. Padre Pio recebia cartas em italiano, que ele entendia, em alemão, em francês, em português, que teve uma brasileira que ele respondeu, em inglês, E aí entra a parte interessante. Ele respondia todas. E ele respondia no idioma da pessoa. De acordo com o idioma. Como é que ele fazia isso? Ele mesmo disse: o meu anjo da guarda aparecia para me dizer o que estava escrito e me dizer como é que eu deveria responder. Então os anjos podem fazer isso? Sim. Se for essa a sua missão, se for necessário que ele possa fazer isso, ele fará. Então, para cada um, Deus designou um anjo com as competências necessárias para te ajudar, sabendo ao mesmo tempo que ele pode aprender coisas novas, que ele pode ter vontade, etc. Acontece que, tendo nós um anjo da guarda
e ele podendo nos ajudar, tem um detalhe. É aqui que a gente erra. Lembra que os anjos foram criados na liberdade? Lembra que você foi criado na liberdade? Sim. Pois é. Ele não vai forçar a barra para te ajudar. Ele sabe o valor da liberdade e ele respeita a sua liberdade. Então, uma coisa que a gente precisa entender, porque isso vale também quanto a Deus: Deus existe e age independente de você acreditar ou querer. Só que existe um limite nessa ação de Deus, porque ele não vai ferir a sua liberdade. E o inverso é válido. À medida em que você dá mais liberdade para Deus, mais ele pode agir na sua vida. O mesmo vale com os anjos da guarda. Eles estão aqui, literalmente, para nos ajudar, para nos orientar, para um monte de coisa. Porém, ele vai fazer isso na medida em que você dá liberdade, pede, caminha junto com ele para que ele faça isso. Certo? Então, a pergunta, na verdade, não é o que eles fazem, o que eles podem fazer, é o quanto você está pedindo, permitindo que ele faça. Gente, tem 1 milhão de coisas que dá para ficar falando. Então, um pouco eu vou fazer as perguntas e a gente vai interagir. Alguma pergunta agora? Eu tenho a ver com isso. Tipo assim, cada um tem um anjo da guarda. Tipo assim. Só que daí, Deus criou todos os anjos lá no começo. E ele já criou, tipo, o meu anjo da guarda lá. Só que daí, tipo, acaba então uma hora os anjos da guarda. Vai acabar, acabou. Vai ser uma galera do Apocalipse, Ou Deus tem que reciclar os anjos? Tipo, a pessoa morre, daí o anjo dela vai pra outra. Vai pra outro ali. Vai fazer tipo. Que o anjo do Padre Pio prendeu para as línguas como, cara? Ele era de outra, de outra. Aí ele vai prendendo. Bom, vamos lá. Primeira coisa, olha só. De novo, vou dar uma volta para continuar a formação, mas vou responder. Anjos têm corpos? Não. Anjos morrem? Não. Não. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o que morre, quando a gente fala de morte, é a matéria. Beleza? Nossa alma continua aí, vive forte, e a alma é espiritual. Então, os anjos não morrem. Então, um dia eles foram criados e eles vivem por toda a eternidade. Muito bem. Aí Deus criou os anjos. Aí, qual é o nome? Tiago. Aí Tiago resolveu nascer. Aliás, primeira pergunta, ou próxima pergunta: em que momento Deus designa o anjo para nós? Na concepção, na gravidez, na hora que nasce, na hora que aprontou o primeiro pecado e ele precisa de ajuda, nasceu batizado. Em que momento você acha que o anjo da guarda começou a te aguentar? Nessa lógica, eu acho que quando Deus criou os anjos, já sabia que ia ser pra mim, já. Você não existia ainda. Mas sabia que ia existir. Tá? Mas e aí? Aí sua mãe ficou grávida, e aí já tinha trabalho. Provavelmente. Bastante. Eu acho que quando eu nasci, ele começou a atuar para o meu anjo da guarda. Enquanto você estava na barriga de sua mãe. Daí tinha um anjo dela, né? O anjo dela. Ajudava aí. Alguém com uma opinião diferente? Eu acho que é antes do parto em si. Eu acho que é na concepção. Porque. Aí sente a primeira contração ali, corre lá. Da concepção? Isso, dessa questão da palavra difícil. Porque, né, assim, pelo menos eu acho, né? Não vou dar certeza que você sabe mais, então já sei que você confirma. A gente acredita que a vida nasce muito antes do parto em si, ela nasce a partir da concepção. Então, se Deus criou os anjos antes mesmo de criar Adão e Eva, se a gente fazer uma analogia com a gestação do filho dentro do ventre da mulher, eu acho que o anjo ele nasce antes da nossa criação, da nossa concepção, no caso. Antes da nossa concepção, Deus já designou esse anjo para vocês. Pode estar lá aguardando há milhões de anos. Paradinho. Tá lá esperando. Oi. Tá, vamos lá. Primeiro, para que serve o anjo da guarda? Depois eu vou aprofundar melhor. Mas para que serve, em linhas gerais?
Pra proteger a gente, pra nos guardar. Beleza. Então vamos concordar aqui, em primeiro lugar, que ainda que no ato da concepção, o espermatozoide fecundou o óvulo, no ato da concepção, existe a vida, não precisa de salvação. Primeiro, porque tecnicamente não há pecado ali. Segundo, porque ainda é uma vida a se desenvolver. Então, a resposta correta desse contexto todo é o seguinte: ainda que Deus, nos seus desígnios, saiba que será nossa retaguarda e tudo mais, ele é colocado em serviço, o técnico chama ele, está no banco, vai aquecer, começa a aquecer aí que já está ali, está quase na hora, a partir do nosso nascimento. Tá? E antes disso, quem se responsabiliza por aquela criança? Eu. O anjo da guarda da mãe. Nossa, fiz um. Tá. Eu não espero que ele esteja responsável por isso aí. Então, o nosso anjo da guarda é designado, é colocado em serviço a partir do momento do nosso nascimento. Então, seu anjo da guarda é alguém que acompanhou literalmente todos os momentos da sua vida, inclusive aqueles que você não lembra. Então, por isso também vale a pena você sempre recorrer a ele. Então, o anjo da guarda é designado nesse sentido. E por que eu estava falando? E qual tinha sido? Quem tinha me perguntado você? O que você tinha perguntado mesmo? Eu fui para poder perguntar. Não, eu perguntei. Só que daí, tipo, é um anjo Você vai ajuda, né? Que mostra onde vai. Ah, esse é reciclado. Beleza, Aí designou o anjo. Aí segue a vida. Aí ele treta lá com os demônios, independente da treta, ele ajuda você, te inspira, daqui a pouquinho fala mais isso. Olha lá, morreu. Você morreu. Ai, que horror. Nesse momento, Que horror. nesse momento, mais uma vez falando, o que morreu? O seu corpo. Aí tem a alma. Nesse momento, vai existir o que se chama de juízo particular. Não é ainda o juízo final, no fim do mundo. O juízo particular é você. Você que é Deus. Né? E agora, vou para onde? Quais são, daqui a daria outra informação, mas quais são os possíveis destinos para você? Purgatório e inferno. Todo mundo errou. Segunda chance. Quais são os possíveis destinos para você? Que bosta. Só existem dois: céu ou inferno. Se você for destinado aí para o céu, sua salvação está garantida. Só que talvez você não esteja pronto para entrar no céu. Todas as almas que estão no purgatório estão salvas, mas ainda passando por um processo de purificação. Ninguém vai para o purgatório e depois, putz, se comportou bem, desce, esse cara está ali. Carregador. Não, todo mundo está no purgatório, já está salvo. Porém, ainda não está no céu, não está na presença plena de Deus. Tá? Pois é, morreu, só que agora falou, ufa, foi rápido, demorou, aí depende, mas morreu. Bom, aí tem duas possibilidades então, céu ou inferno. Só que essas duas possibilidades são para você. Ele, o anjo, é um ser puro, santo. Ele não vai para o inferno. Então aqui tem duas possibilidades primeiro. Ou ele te acompanha para o céu, ou você vai sozinho. Ele te larga. Lá para o inferno, como eu falei. Ok? Então ele se deslocaria para o céu. E se você precisar dar uma passadinha no purgatório, que é a probabilidade maior para todo mundo? Mas para pensar, se você realmente se santificar a níveis elevadíssimos na Terra, espero que todos consigamos, mas a chance maior de dar uma passadinha no purgatório. A questão é quanto tempo a gente fica lá, o tanto de purificação que a gente precisa e assim vai. E aí? Bom, qual o lugar do anjo? É o purgatório? Não. Então para onde ele vai? Pro céu, ele vai estar lá esperando. Então, ele vai para o céu. Porém, algumas almas santas, alguns santos já tiveram a alegria de ver o purgatório. Alegria entre aspas, né? Igual Nossa Senhora de Fátima mostrou para os pastorzinhos o céu e o inferno, etc. E vai dizer que os anjos da guarda ficam a levar
alento, a levar consolo para as almas do purgatório. Então, o seu anjo da guarda é tão fiel, mas tão fiel, mas tão fiel, que aguentou tudo que você fez aqui. Você não passou na prova, você ficou de recuperação, que ele te acompanha ainda lá. Mas não como aqui na Terra, te protegendo, porque ele já não precisa mais de proteção, você não precisa mais de proteção. Mas ele te acompanha no purgatório para te incentivar na purificação, e beijo de vela, para levar até você, esse é o consolo, as notícias, o ânimo das pessoas que aqui na Terra estão rezando por você. E aí, depois disso, um dia você foi para o céu, ele finalmente aposenta. Então, respondendo a pergunta, anjo não é reciclado, anjo não fica fazendo experiência com várias pessoas, adquirindo conhecimentos, ele tem a missão dele. Enquanto anjo da guarda, que me refiro, tá? Eles continuam ao serviço de Deus, eles podem, Deus mandar, fazer outras coisas. Mas ele, enquanto missão, na hora que você morre, e se você foi para o céu, acabou, se foi para o inferno, acabou, no purgatório ele estende um período ali, queria aposentar, mas o INSS deixou, aí estende um período até que realmente finaliza a missão dele. Que mais? Eu tenho uma dúvida. Curiosidade, é o mesmo caso da divisão de Miguel, por exemplo, em relação que eu vi, que eu estava sou uma preso por essas coisas. Aí, daí tem um versículo da Bíblia, que é Isaías 6, capítulo 1 e 2, que é assim, no ano, é que eu não sei o contexto também, mas tipo assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto encheu o templo. Aí no 2 fala assim, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Isso seria mais ou menos a representação? Ou é... Também, é uma delas. E aí você vai ver que quanto mais poderosos os anjos, no caso os serafins e tal, aqueles mais elevados, você vai ver mais representação de asas, de poder, de grandeza. É para representar a importância desses seres. Tá? É nesse sentido. Eu posso assumir que seria uma pirâmide essa questão de... Da hierarquia? É uma pirâmide, a base, então não tem uma maior quantidade. Bom, vamos falar. Isso. São Bernardo de Claraval, doutor da igreja, ele vai dizer o seguinte: quando Deus precisa comunicar alguma coisa a nós, funciona como se fosse um raio de luz passando por várias vidraças. Então ele dá esse exemplo. Deus comunica ao serafim, que vai numa rede fofoca. Deus comunica ao serafim, comunica ao querubim, comunica ao trono, e assim vai até chegar ao nosso anjo da guarda. Tá? Em que sentido ele quer dizer? Via de regra, os serafins, aqueles que estão lá no topo, são os que estão ao lado dele. Então são aqueles que estão governando junto com ele. Imagina uma empresa, só para ilustrar aqui, tá, gente? Então Deus é o CEO ali, o presidente do conselho, e ao tomar uma decisão, ele comunica e essa decisão vai vindo até chegar lá embaixo. Então, os anjos da guarda são da raça mesmo. Então, os operários que estão aqui batalhando, lutando, etc. Exato, que recebem o peãozinho do xadrez ali. Mas vem lá de cima, nessa hierarquia dos anjos. Anjo biloca? Anjo biloca. Ótima pergunta. Então, quem acha biloca? Para deslocar tem, tipo assim, tem um corpo até em mesmo lugar, esse cara tem corpo. Adoro quando vocês estão entendendo tudo. Isso é antes, Sampaio, então vai. O que tem a ver com isso? Qual o problema do corpo, da matéria? Vamos dar pela para física aqui, tá bom? Então a gente tem espaço, tempo e... faltou uma variável que eu esqueci agora. Só existe deslocamento e velocidade. Só existe deslocamento quando você tem um espaço, você tem um tempo e um ritmo, uma velocidade que você vai andar. Só que essas variáveis, essa questão, só existe para coisas corpóreas. É por isso que Deus, por exemplo, é onipresente. Ele está em todo lugar, em todas as coisas, porque ele não depende da lei da física
para poder se locomover, se é que eu posso falar dessa forma. Tá? Então, muito bem. Quanto aos anjos, segue a mesma lógica. Os anjos não têm corpos, portanto, a gente fala que o anjo está onde a ação dele está acontecendo. E não onde necessariamente, fisicamente, não existe, como eu estou explicando, ele está. Então, por isso também essa imagem das asas, porque eles estão continuamente, tecnicamente, em deslocamento. Tá? Então, é a presença deles semelhante à presença de Deus por serem seres espirituais. Uma brisa, né? Parece que a mente vai explodindo, assim, tipo, nossa. Chega uma parte que não vai dar pra entender. Chega uma parte que Exatamente. já não tem como mais, né? Mas alguma dúvida? Não vou dando alimento para vocês. Tá? Entendeu? Eu falo mais, vocês têm mais dúvidas. Mais alguma dúvida por hora? Não. Muito bem. Como os anjos agem? Independente de ser o anjo da guarda, independente de ser, inclusive, os anjos maus, como anjo, ou seja, um ser de natureza angélica age. De novo, eles têm corpos? Não. Então, a princípio, vamos tirar de mente cenas cinematográficas. Tá? Então, eu estava ali, um carro bateu no outro, aí o carro estava vindo por cima, aí meu anjo quase deu um toquinho nele, passou um palmo da minha mão e desviou aquilo. Para não dizer que não pode acontecer, pode, mas vamos tirar isso de cena por hora, para a gente entender o Só seguinte. liga no estagiário da Marvel já. Aliás, o Capitão América tem asas, né? Isso que passaram. Voltando. Então a questão é a seguinte: como que os anjos agem? Se eles são seres espirituais, eles agem também de maneira espiritual em nós. Basicamente, a maneira dos anjos agirem, tanto os bons como os maus, isso tem a ver com a natureza angélica e não com o ser bom ou mal, age principalmente nos nossos pensamentos. O que eu quero dizer com isso? Eles nos inspiram, eles nos comunicam, assim como Deus nos inspira, nos move e assim vai. Então os anjos, eles nos inspiram bons pensamentos. E de que forma que eles nos salvam de maneira corriqueira, ordinária, esquece o extraordinário que é possível. Se ele quer te proteger de sofrer um acidente de carro, é mais fácil ele te inspirar e falar assim, olha, e você olhar, do que ele entrar na sua frente e tirar a cara. Nossa, imagina te impedir de atravessar a rua. Os anjos, portanto, nos inspiram, movem os nossos pensamentos, assim como Deus, através do Espírito Santo, age em nós, nos conduzindo, nos iluminando. Então, isso é válido também para o mal, e nós vamos ver quando Deus ensina a oração do Pai Nosso, Jesus ensina, e ele vai ensinar a orar. E aí ele fala, Pai Nosso que está nos céus, não é exatamente isso, né? Que ele traduziu assim, mas santificado seja o vosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não é escrito outra coisa. Ó. Se você olhar o que está escrito lá corretamente, está escrito assim, mas livrai-nos do maligno. Nossa Senhora, eu sabia. Tá? O que está escrito lá é maligno. Aí é a mesma coisa do inferno, do céu, corrida, porque é o mal de maneira genérica. Mas livrar não nos deixeis cair em tentação. Gente, como que é uma tentação? Para todas e pensa em todas, sem exceção, todas as vezes que você pecou. Nasce ali de um pensamentozinho, de uma ideiazinha, de uma tentação que vem. Então, da mesma forma, isso para o mal, mas é a forma de agir dos anjos. Então, da mesma forma, os anjos bons agem, nos inspirando, nos conduzindo na direção que a gente tem que andar. Eu falei que eu estava me falando que vai ser Renato? Qual seria a necessidade, então, do Espírito Santo na nossa vida? Tipo,
dos anjos é Jesus, não a gente. Ou ao contrário também. Eu acho que pergunta ao contrário. Espírito Santo, anjos. Tá com Deus. Mas essa pergunta pode ficar tranquilo que todo mundo faz essa pergunta. Então, qual a necessidade do Espírito Santo se os anjos falam? A primeira coisa que a gente tem que entender é que isso muitas vezes não é claro. A gente acha que é, mas a gente para pensar, às vezes não é. Tomara que seja, verdade. Mas não é claro, é o seguinte: qual que é a função do Espírito Santo? Se você parar para pensar, verdade, ser realista, entender um pouquinho a coisa, o Espírito Santo não é um tagarela. O que ele faz? Ele fala. Falando o tempo todo. Fala, comunica, ele fala. Então, se a gente pegar o Espírito Santo apresentado por Jesus e tudo mais, vamos aos poucos aqui. Então, o Espírito Santo, ele é o santificador. O Espírito Santo, ele é aquele que revela toda a verdade. O Espírito Santo é o dínamo, o poder de Deus, é a ação de Deus ali em nós. Beleza. Essas três coisas que eu falei, por exemplo, nenhuma delas os anjos fazem. Os anjos, eles não nos santificam. Pode vir da ação, tá? Eu santificar, propriamente dito. Os anjos, eles não comunicam a verdade em si próprio porque eles não têm a verdade. Eles sim são os tagarelas. Eles falam, também falam. Os anjos também, eles não são o poder de Deus enquanto Deus agindo. Entende? O próprio Deus. Os anjos são intermediadores. Eles são meios para, não são a finalidade. Então tem coisa que só o Espírito Santo faz. Essa é a primeira coisa para entender. Segunda coisa para entender. Onde habita o Espírito Santo? Em todo lugar, porque ele é Deus e Deus é onipresente. Os dois estão certos. Então, o Espírito em tudo habita, mas a morada do Espírito é dentro do nosso coração. Vai dizer o catecismo da igreja que nosso coração possui um núcleo inviolável onde Deus habita. Então, onde habita o Espírito Santo? Dentro de cada um de nós. A partir de que momento do batismo? Então o anjo vem antes do Espírito Santo na nossa vida? É? O anjo, então, ele vem antes do Espírito Santo na nossa vida? Porque se o anjo vem quando a gente nasce, o Espírito Santo... Perfeito, então, exatamente. Aí o que acontece? O que nós temos que entender aqui que é um ponto importante. O Espírito Santo, ele está dentro de nós e age de dentro para fora. Aliás, só um parênteses. Ele está aqui, vem Espírito Santo, vem. Como se fosse uma coisa que vai vir de fora e vai inundar o meu ser, inunda meu ser. E, não, na verdade, o Espírito está dentro e esse vinde é um pedido de manifestação do que já está dentro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações, não fica só ali dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Você já está ali, acende. O Espírito Santo habita dentro, não é fora. Tanto que, só continuar, né? Falando que na renovação também um pouco da renovação, então só para trazer isso para vocês. Existe a infusão dos dons que tem no crisma, no batismo, depois confirmado no crisma, mas a gente fala muito da efusão do Espírito Santo. O que é efusão? É esse Espírito que está dentro para fora. É de dentro para fora. Não é uma força que vem de fora e derruba todo mundo e faz qualquer coisa que seja. É de dentro para fora. Então o Espírito Santo está dentro e ele tem ações que só ele pode fazer porque ele é Deus. Os anjos não estão dentro. Os anjos estão fora. São seres, criaturas. Os anjos, por exemplo, não leem seus pensamentos. Estou dando exemplo que eu sei que deveria me perguntar. Os anjos não leem seus pensamentos, não conhecem você por inteiro. Os anjos são seres que agem fora, conforme Deus manda e conforme o poder que Deus deu. Tá bom? Então, aqui tem um certo grau de mistério / liberdade. Porque
por um lado, a sua pergunta foi, né? Então, para que precisa dos dois, sendo que, teoricamente, o Espírito Santo poderia fazer tudo? A parte do mistério é a parte que eu não vou saber responder. Chega lá e a gente pergunta para ele. A parte que eu posso responder é nesse sentido da função de cada um. O Espírito Santo tem a função dele. Ele é Deus, ele é Criador, ele cumpre a função dele. Assim como entre a Trindade não há confusão de papéis. Quem o salvou foi Jesus. O Espírito Santo santifica e o Pai cria. Tudo bem determinadinho. Mesma coisa, o Filho está pegando os anjos. O que mais? Deixa eu fazer um anjo. Vamos lá, segura aí, tá? Se você falou que os anjos, eles não nos conhecem, tipo, eles não leem nossos pensamentos assim como o Espírito Santo, tal, não nos conhecem tanto, tal. Mas você não tinha dito antes que como eles, tipo, nos acompanham desde que a gente nasce, eles sabem coisas que nem a gente sabe, como que eles não nos conhecem direito? A gente não lembra, mas aí, tipo, se você não... Mas aí ele conhece, então. Tá bom, mas a gente conhece pelas coisas que você faz, não pelas Não coisas deu o que seu você pensa. pensamento. Mas aí ele conhece, então, porque ele tá acompanhando a vida toda. Só, tipo, não conhece o pensamento, mas conhece. Eles são brothers, vai ficar com você. Não, sim. É verdade. Você não sabe se você pensa sobre isso. Mateus, essa frase que eu estou falando agora, nesse momento, eu sei que a Bruna, minha esposa, está escutando ao mesmo tempo que ela não responde uma mensagem. É um chute que ela está respondendo. Está respondendo? Está digitando. Por que eu estou falando isso? Eu não sei o que ela pensa. Mas a convivência, esse conhecimento que nós vamos adquirindo, faz a gente conhecer de uma maneira profunda. Então, de certa forma, a gente aprende e supõe, porque é uma suposição segura, porque realmente eu conheço. Então, essa é uma linha de raciocínio verdadeira, tá? Que o seu anjo foi te conhecer tão profundamente. Olha, você olhou para o lado e já sabia lá dentro. Vamos lá, trabalhar. Mas tem uma outra linha de raciocínio aí, eu vou responder, mas vou provocar primeiro para manter aqui as nossas discussões. Você quer casar, você começa a rezar lá para São Benedito. Aí, a pergunta é, como é que São Benedito sabe que você está rezando para ele? Deve te de todo mundo, mas não. Você rezou lá para quem você quiser rezar, qualquer santo, como é que ele sabe que é para ele? E o seu anjo tá guardando e comunica isso. Você tá falando o nome dele. Dom Bosco, Rezou lá para Dom Bosco, e aí? Como é que chegou nele a oração que você e mais sei lá quantos milhões de pessoas estão fazendo ao mesmo tempo? Como é que ele sabe? Um anjo contou pro outro. Eu a fofoca. Muito bem. Agora a gente precisa entender uma coisa. Por isso que eu quis dar uma voz maior, que é... Se a gente entender isso, a gente entende dos anjos. Quando nós estamos na missa, rezando nosso credo, a gente também manifesta uma outra fé, que é a fé na comunhão dos santos. E talvez você também não se parou para pensar, mas a gente crê, né? Vamos rezando, importa, mas vamos ficar na igreja, cada junto. Eu creio, você crê, assim a gente vai se ajudando. Qual é o santo por definição? Deus. Santo, santo, santo. Então a gente é a santidade de Deus, que tudo pode, tudo crê, tudo vê, tudo ama Deus. A santidade, quando nós falamos da santidade, é que nós estamos buscando, a santidade daqueles que já chegaram lá, é na verdade uma participação na santidade de Deus. Como diz São Paulo, eu não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É quando a gente permite que Deus haja em nós e esteja presente em nós de tal forma que as pessoas já não veem a minha ação, mas veem a ação de Deus em mim. Quando Deus está agindo em mim, está presente em mim, então aquilo que é característica de Deus passa a ser característica minha.
quando a gente vai ver santos realizando milagres, santos realizando coisas incríveis, você sabe que não é santo em vida, tá? Não lá no céu. Sabe que não é ele, porque humanamente falando, não tem como ser ele. Então é Deus agindo nele. Por quê? Então, porque esse Deus aqui habitou aqui. Sabe o que é o céu? É o inverso disso. É nós habitando em Deus. Então, quando a gente se refere aos céus, a gente se refere à coparticipação na onipresença, onisciência e onipotência de Deus. Então, junto de Deus, unidos totalmente a Deus, Deus nos concede a graça de fazer, teoricamente, aquilo que só Ele faria. Mas por quê? Porque Deus está agindo em nós. Então, os santos no céu sabem que você rezou para Ele, porque Ele participa da onisciência de Deus e, portanto, Ele sabe. Na teoria, eu vou falar uma coisa que é só didática, tá? Só para vocês entenderem. É como se fosse assim, é só didático, gente. Vou desenhar aqui. Você rezou para falar com... Fala com o santo aí, você quer rezar? São Tomás de Aquino. Oi? São Tomás? São Tomás de Aquino. Quer falar com o gigante, São Tomás de Aquino. Aí, quer falar com ele. Só que quando você começa a rezar, você vai fazer a sua oração mental. Quem que está acompanhando essa sua oração mental? Deus. Então é mais ou menos assim, abre aspas, só didaticamente, a rede de telefone sem fio. Chega lá no céu, sua oração, quem sabe? Deus. Ô Tomás, chega aí. O fulano ali está querendo falar com você para você pedir um negócio para mim. Eu já sei de antemão o que ele quer pedir, mas está falando aí com você. Ô Senhor, o que é? Ouve aí, ó. Ele toma ciência da sua oração. E aí, se ele quiser, ele fala, Senhor, não, mas tem razão o que ele está pedindo, né? Você podia dar um help aí, né? Menino dedicado, faz o que tem que fazer. Ele então intercede por você. A intercessão não presume desconhecimento de Deus. Quando a gente pede a intercessão a Deus, aos santos, a Deus, não é porque Deus não poderia diretamente saber, mas é porque a gente reconhece que com a intercessão daquele ser mais santo do que eu, Deus, que não resiste a uma santidade, tende a se render nesse sentido. E aí o mesmo vale para os anjos. Então, os anjos não sabem nossos pensamentos, mas têm esse conhecimento profundo de nós, então a gente tem essa vantagem. Mas, por outro lado, eles participam então da onisciência de Deus, e Deus permite que eles conheçam na medida do necessário, que é preciso para Ele nos ajudar. Certo. Mas, Vamos lá. Voltando lá de Lúcifer, teve a batalha e 1/3 dos anjos foi expulso. Aí depois que teve Adão e Eva, tudo, eles estão no paraíso. Daí no paraíso tem os anjos que cuidam do paraíso, o paraíso é o lugar perfeito. Como que tipo, Lúcifer vai para o paraíso? Ou tipo, ele entra, consegue fazer com que Adão e Eva pecassem e aí os dois também fossem expulsos, parece, sabe? Porque eles não foram expulsos, o Lúcifer não foi expulso e voltou para... a gente tem que entender algumas coisas que é o seguinte. Primeiro, existe uma linguagem, que eu sei que vocês sabem que é verdade, figurada, bíblica, para poder representar algo. Então, a primeira coisa que tem que saber. A segunda coisa que tem que saber, como eu falei, o céu é a união plena com Deus, o inferno é a ausência dessa união. Então, dizer que eles foram expulsos dessa maneira apocalíptica de falar, é dizer o quê? É dizer que eles já não estão mais em comunhão com Deus. Não estão mais participando dessa graça de Deus. Eles estão totalmente afastados disso. Ou seja, não é que eles foram separados fisicamente e agora eles não entram naquela porta para cá e não têm acesso. Não é isso. Então a gente já responde a pergunta como é que ele chegou lá. Tá? Segundo, paraíso. O que é o paraíso então? Não que não possa ser um lugar físico, porque se Adão e Eva estavam lá, era um lugar físico.
Mas o paraíso, por definição, vai ser essa comunhão com Deus. Como assim? Se você pegar essa mesma passagem, se você ler ela, você vai dizer que no jardim do Éden, Deus passeava no jardim. Deus estava ali com eles. Ou seja, havia uma união plena entre a criatura, o homem, e Deus. Tanto que quando Eva peca, ela se esconde. Né? Ela quer se esconder para tentar não estar próxima dele, houve um afastamento. Então, essa expulsão dele, você tem que enxergar a expulsão não como a expulsão da terra, a expulsão do acesso, é a expulsão, não é expulsão, é isso que eu preciso que você entenda. Não é que Deus expulsou. Eles escolheram não aderirem ao projeto de Deus e a afastar os outros. Então, tão logo eles veem que Deus criou algo incrível, bora lá atrapalhar a vida deles. Da maneira como eles podiam, é igual a sua pergunta. Eles não são Deus. O máximo que ele podia fazer era tentar. Acontece que ele tentou de uma maneira que o ser humano cedeu à tentação. Daí eu tenho uma pergunta. Tipo assim, a fala que ele apareceu como cobra para oferecer fruto proibido lá. Sim. Só que daí, tipo assim, você falou lá que os anjos não têm corpo e tal. Só que daí, tipo, acontece por exemplo, de alguns anjos aparecerem na Terra, mas tipo, porque Deus quer, que Deus tem um propósito. E nessa hora, tipo assim, Lúcifer pode aparecer assim? Nessa hora lá atrás, não nessa hora. Nessa hora. Tipo assim, Lúcifer pode aparecer na Terra assim, tipo, porque se os anjos não têm corpo, como assim? Muito bem. Anjos podem assumir, seja anjos maus, seja bons, anjos podem assumir formas corpóreas? Sim. É um evento ordinário? Não. É um evento extraordinário. Mas podem. Então, se a pergunta em primeiro lugar é se os anjos maus, demônios, ou os anjos bons, podem aparecer visivelmente para nós, a resposta é sim. Quando? Em momentos extraordinários em que Deus permite, porque daquela forma vai favorecer a salvação. Tá, eu entendo que vai favorecer a salvação quando o anjo bom aparecer, mas o anjo mau que jeito. Gente, peraí para dar uma volta gigantesca aqui para falar tipo, mas e o sofrimento? Né? Qual o sentido do sofrimento? Qual o sentido do mal? De que forma eles podem ajudar na salvação? Beleza. Vamos voltar então lá no Paripio. Todo mundo adora a história dele, que realmente foi um santo onde Deus não economizou nas graças derramadas. Mas o Padre Pio, literalmente, corporalmente, melhor falar assim para ninguém ter dúvida, lutava com os demônios. Logo, o demônio tinha que aparecer corporalmente. Por que é que Deus permite um negócio desse? O homem só queria dormir. Já estava velho. Tem que aparecer para brigar com o demônio. Por quê? Já leram o livro de Jó? Não. Peguem depois ele para ler. Vocês vão conseguir estar em 10 minutos lendo na segunda. Mas é minúsculo, o livro de Jó. Para resumir a história, é assim. Jó era um homem muito bom, justo, santo, e com muitos bens, mas justo. Aí o demônio olha para Jó, vai lá ter uma conversa com Deus, por mais que ele está todo traduzindo para você. Vai ter uma conversa com Deus e fala assim: Senhor, deixa eu ir lá aquele ali, porque ele só tem tudo isso porque você protege ele o tempo todo. Para de proteger por 1 minuto e deixa eu ir lá. Aí Deus diz assim: confiando no seu servo Jó, concede que o diabo tente a Jó. E aí eu não lembro a ordem que acontece. Mas a primeira coisa, vai lá e mata todos os animais dele.
Aí Jó vira, fica lógico, decepcionado, acabado com aquilo, mas ele vira e fala, não, Senhor, o Senhor deu tudo, o Senhor deu, o Senhor tira, eu continuo contigo. Aí Deus fala, tá vendo? Esse é meu servo. Aí você já começa a entender o porquê que Deus permite. Mas o demônio não se dá para convencer. Beleza, eu só tirei umas vaquinhas, né? Quero ver a hora que eu tirar mais algumas coisas dele. Deus respira fundo. Vai, eu confio no Jó. É uma hora que Jó não tem mais nada. E naquele momento, Jó sente o impulso de Deus não existe mesmo. Naquele momento, o demônio chega. Falei, também ter destruído a vida do homem até não sobrar nada para ele. Mas ele não, Deus, Jó vai aguentar. E de fato, Jó persevera em Deus, mesmo não tendo nada, ou seja, ele cria e permanece em Deus, tendo tudo e não tendo nada. E por causa disso, Deus proíbe o demônio de realmente fazer o mal com ele, abre aspas, reconcede a Jó, reestrutura a vida de Jó, e Jó ganha salvação. Então é uma historinha, lógico, para poder contar. Então assim, Deus permite o mal, permite a tentação, não em vista do mal em si, mas como meio para a nossa salvação, como meio para a nossa santificação. E aí, nesse sentido, para alguns, basta o mal se fazer em formato de tentação, e para outros tem que ter um nível mais raro. Padre Pio, perguntando dele, se viesse uma tentaçãozinha na cabeça dele, ele já estava acostumado a lidar com aquilo. De lá para ele não era nada. Então meio que travava o processo de santificação. Né? Então vai aumentando o nível conforme você vai evoluindo também. Para aumentar o seu amor. Duas perguntas, mas muito calma. Quando a gente fala sobre inspiração de Deus, então nesse caso não é algo relacionado ao Espírito Santo e sim ao nosso anjo da guarda. Vou dar duas respostas. A primeira, pouco importa. São Bernardo, mas o outro agora, não é o mesmo que falou do Vitor. Ele vai falar que existem várias classes de espírito. São 6 no total. Mas não é anjos agora, espíritos. Mas dá para agrupar em 3. Ele fala assim: espírito divino, espírito diabólico e espírito humano. Vai ser certo. Dentro do divino está os anjos, está Deus. Dentro do diabólico está o diabo, está o mundo enquanto mal, e assim vai. E aí ele fala isso para responder essa questão. Ele fala assim: se é o anjo comunicando, se é Deus diretamente comunicando, de qualquer forma é Deus, porque o anjo não fala nada por si próprio. Então, é nesse sentido que tanto faz. Mas o que eu te responderia é o seguinte: conforme você cria intimidade com o seu anjo da guarda, intimidade com Deus, você distingue as vozes. Então você sabe reconhecer, perceber quando é o próprio Deus falando direto com você, pela maneira de agir, etc. E quando é seu anjo da guarda inspirando algo. Então eu acho que tem muito mais para intimidade com ambos do que por que tem ambos. Pergunta? Tipo assim, se fosse a hierarquia dos anjos, é conforme aqueles que estão mais próximos de Deus. E no caso, aqueles que conhecem mais Deus como um todo. A partir do momento que eu me santifico mais, eles também crescem em graça e poder, e nesse caso eles sobem de hierarquia ou não? Se os anjos podem ser promovidos. É tipo isso. Não. Existe uma diferença entre o ser humano e os anjos, que é da natureza do ser humano. Como que a gente aprende as coisas? Como que a gente evolui? Gente, o que tem 4 pernas, um assento e um encosto? Cadeira. Beleza. Deixei vocês anotarem o que quiserem. Como é que você chegou na conclusão que chegou, seja ela qual for? Você, com as suas memórias, com o seu conhecimento e com os seus neurônios, você fez conexões que você chegou
não existiu esse conhecimento em você. Você aprendeu. E a partir do momento que você aprendeu, você pôde aprender novas coisas, porque você foi conectando e assim vai. Esse é o aprendizado progressivo, que é a característica do ser humano. Com os anjos não é assim. Semelhante à maneira de Deus, que tudo sabe, Deus, ao criá-los, concedeu a eles todo o conhecimento que eles já precisavam para fazer a missão deles. O anjo tem a visão do todo. E além disso, ele pode aprender mais? Pode, mas trata-se mais de um aperfeiçoamento, um ajuste naquilo que ele já sabe, do que eu não conheci e agora eu sei. De modo que não há essa evolução nos anjos igual a gente enxerga na gente. Eu não sabia, agora eu sei, eu progredi. Não, eles são o que são. Fora que eles têm uma missão. Então, por isso não há essa promoção de cargo. Eu era um anjo da guarda, agora eu virei um serafim. Então, não. É estático. Mais ou menos. O que eu diria para encerrar? Para o nosso horário. Fala uma pessoa importante que vocês gostariam de conhecer. Isso é bem importante mesmo. Pessoa. Não Pessoa, não sei. Famoso? Aí você conversa com o outro, exato. Mas é uma pessoa famosa ou uma pessoa? Pessoa que você não conheça e queira conhecer. Vida vivo, morto? Vivo, senão não dá. Não Ah, tá. Já tava pensando num morto. Neymar. Tá. Quem mais? Não, É importante, cara. Mais alguém? John Mayer. John Mayer. Matéria. Acontece o seguinte. Já conheceu o Neymar ou o John Mayer? Quem tá vivo, mano? Isso é burro? Para conhecê-los, desculpa falar óbvio, mas para vocês criarem raciocínio comigo, partindo do princípio que vocês não conhecem, você precisa chegar nele. Existe a chance de você chegar diretamente nele? Tem, assim, tem. Mínima. Você traz o seu arquiteto, o seu plano, vai ter um show do John Mayer, vai ter um jogo do Neymar, e aí eu sei que ele vai passar por aqui, e aí eu vou montar toda uma estratégia. Mas aí se você passar isso, talvez seja um encontro muito rápido. Tem. Mas se você for estratégico de verdade, se você parar para pensar, bom, alguém conhece essas pessoas. Se você chegar nesse alguém, talvez você tenha mais chance não só de conhecer de ver, mas de conversar mais profundamente. Só que também você não conhece essa pessoa. E assim você vai indo até que você passa um mapa. Para chegar no Neymar, alguém meu que jogou no Santos, que conheceu o pai do Neymar, que conheceu. Chegou lá. Estabeleçam essa intimidade com o seu anjo da guarda, porque o ser mais importante que vocês podem conhecer é Deus. E eles conhecem Deus. E eles sabem o caminho para chegar em Deus. Só que existe uma grande diferença em relação à historinha que eu falei do Neymar e do John Mayer, porque a diferença é que Deus quer encontrar vocês. O Neymar que atrapalha o caminho. É ele quem está tentando traçar o mapa para chegar até você. Né? Então, o seu anjo da guarda é alguém que Deus já falou de antemão. Vai lá e traz ele para mim. Eu quero conversar com ele, eu quero conviver com ele. E ele está tentando fazer isso, esteja você favorecendo ou não. Mas, se você começa a estabelecer essa intimidade, ele vai te conduzir até lá. E por que ele não conduz imediatamente? Porque você quer encontrar com o santo. Você talvez esteja como filho pródigo, mal vestido, jogado na lama, e vai primeiro precisar passar por esse processo
até ser digno de ser apresentado diante de Deus. Mas ainda assim, enquanto você não é apresentado diante de Deus, você pode fazer uma videoconferência com Ele, pode falar com Ele por telefone, pode trocar umas mensagens com Ele, e Ele adora conversar. Então, Ele não está lá para te julgar, muito menos o seu anjo da guarda, mas eles querem que você chegue lá, e para chegar lá tem que estar preparado. Então, estabeleça essa intimidade com o anjo da guarda, não porque, esse é o ponto, agora espero que vocês entendam profundamente, não porque não existem outros meios, não porque você não poderia ir direto a Deus, pode ir direto ao Neymar, tenta. E não é que o Neymar não esteja afim de te receber, entenda, mas seja mais esperto. Use dessa ferramenta, desse que eu posso chamar assim, que o próprio Deus já te deu, seu anjo da guarda. Crie essa intimidade com Ele. Crie uma intimidade, se quiser, com os outros anjos, não precisa se limitar ao seu anjo da guarda. E peça a Ele para que leve você até Deus, até a Virgem Maria, até São José, até todo mundo. E um dia, no fim do seu tempo, Ele te encaminha para o céu. Ou no pior dos casos, porque esse tem que ser o pior dos casos para a gente, que Ele te acompanhe consolando no purgatório. Certo? Diga. Fala do padre que viu o anjo mais longe da pessoa. Refresca a memória, tanta história. Quando a pessoa ia confessar. Por via de regra, assim, os anjos da guarda estão aqui com a gente. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Vamos em 10 pessoas, existem no mínimo 10 anjos aqui nesse momento. Tá? Eles estão junto com a gente. A igreja vai ensinar o seguinte: Deus habita somente onde há graça. Ou seja, uma alma em pecado mortal, Deus ali não habita. Depois da confissão, existe a reconciliação. E aí reconcilia as almas. Porém, o nosso anjo da guarda está conosco o tempo todo. Você está ali pecando, naquele segundo, ele está com você. Alguns santos vêm tampados assim, mas ele está com você. Ele não desgruda de você. Esse é fiel. Então ele está com você o tempo todo. Porém, mesmo estando vendo você o tempo todo, te enxergando, como eu expliquei logo no começo, ele reage, ele é um ser. Então, muitos santos chegam a ver os anjos da guarda em vários contextos e ver o quanto os anjos da guarda estão unidos, próximos aos seus protegidos quando eles buscam realmente a Deus, e o quanto eles acompanham, mas acompanham à distância aqueles que estão longe de Deus. Então, estão presentes, mas não tem espaço para agir. Então, a própria ação do anjo da guarda depende da nossa vontade, da nossa busca. Então, muito santo, não lembro qual era o padre lá. É que tinha um padre, eu não lembro quem foi, não sei se era Padre Pio e tal, e antes de a pessoa chegar para confessar, ele tinha um dom dado por Deus de conseguir ver os anjos. Então ele viu o anjo da guarda quando ele estava longe ou perto daquela pessoa, pelos pecados que a pessoa cometeu. Quanto mais longe o anjo está, menos você consegue escutá-lo. Ele tem uma ação na sua vida. Por consequência, se o anjo está longe e o padre confessor viu, e ele chega lá, não fiz nada, não. Você fez lá. Vamos conversa. Tem mais? Uma dúvida final? Quer perguntar? Então, assim, é um tema extenso, procurei focar aqui nos anjos, não falei tanto dos demônios, foco. E a gente vai ver isso muito forte na vida dos santos, mas independente de ser santo, já, porque uma coisa que todo mundo tem que ter muito claro, tá? Fala dos santos. Fala outro santo aí, vai, sem ser Padre Pio, que já fechou. Não, ele é muito indicado, né? Ele vai ficar Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, e pode aplicar o que eu vou falar agora para ela, para qualquer outro santo, qualquer um. Tá? Madre Teresa de Calcutá
chega ali em Calcutá, desce do trem, ali ela já tem a visão da que vai ser a vida dela, quando o mendigo fala que é no sede, ela entende o que é chamado de Deus. Já viram uma imagem, um vídeo em Calcutá, sabe como é que é a Índia? A zona que é Calcutá? É uma zona que não era. Quem era Madre Teresa? Calcutá? Calcutá. Quem era Madre Teresa? Não era. Alguém no meio de 1 milhão de pessoas que moravam lá. Alguém que, lógico, que quando estava próximo, transmitia áreas de adoração, apoio de santidade, etc. Mas era uma pessoa. Quem era Dom Bosco? Um padreco, que também é baixinho. Um padre dele, que ficava se metendo onde não era chamado, tirando as crianças do trabalho lá, que mandou subir aqui. Nossa. E ao invés de ficar celebrando missa, resolveu abrir aí um lugar para criança, que é assim que viu, mas ele está vendo de fora. Um lugar para as crianças ficar lá brincando enquanto estiver de trabalhar. Padre. Uma coisa que eu preciso que vocês entendam, preciso no sentido de ajuda para vocês, é que em 2100, algum santo vai estar sendo canonizado. Esse santo provavelmente viveu em 2022. E para as pessoas que conviveram com elas, provavelmente era uma pessoa super normal. E se você virasse e falar, não é possível isso daí, Elsa, você pega uma Santa Teresinha do Menino Jesus. Gente, essa menina, que literalmente era uma menina, essa menina, vou falar de uma maneira que quem está vendo de fora as outras freiras, tá? Porque ela escreve isso e tem relatos das outras freiras, que inclusive fizeram depoimentos no processo de canonização dela, contra também o processo. Porque fala, essa aí é santa? Se essa é santa, eu já estou no céu. Santa Teresinha, ela tinha que cuidar da doente. Ela ia dar comida para a doente, ela derrubava comida quente na freira. Ela ia rezar na hora das laudes, ela dormia rezando. Todo mundo rezando, ela dormia. Gente, a santa dormia na hora. Santa Teresinha, mas tão fofinha, tão não sei o que dava raiva em todo mundo. Ninguém ao redor dela falava, essa é santa. Mas quando você pega os escritos, você fala, era realmente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa santidade, gente, na qual o seu anjo da guarda quer te ajudar, essa santidade é no cotidiano, é inserida no contexto, no estudo, no trabalho, na família, na igreja, é ali. E à medida em que a gente vai manifestando esse amor, essa caridade para com os outros no nosso cotidiano, ali a gente vai se santificando, enxergando os outros ou não com essa santidade. É para isso que os nossos anjos da guarda estão aqui. Então, estou dizendo isso para finalizar dizendo o seguinte: são seres espirituais? São. Mas que querem e agem no concreto da nossa vida. Então, se você quer crescer em santidade, se você quer crescer na intimidade com os anjos, o que você precisa fazer é trazê-los para o concreto, e não somente para o âmbito espiritual da coisa, mas para o concreto do seu dia a dia, que eles vão agindo e se manifestando. Beleza? Vamos ver se todo mundo conhece a oração de São Miguel Arcanjo. Vamos terminar pedindo a ele. E aí, talvez agora fique ainda mais claro porque ele é o chefe da milícia celeste, né, aquele que está à frente. E ao rezar essa oração, que talvez você já tenha rezado muitas vezes, tendo entendido agora mais sobre os anjos, preste atenção no que você está rezando. Preste atenção em cada palavra, você vai ver que talvez agora faça mais sentido. Bom, vamos rezar.